a gente viu o projeto Bay de Montevideo, a gente escolheu o teatro, porque era sobre o teatro que sempre o Paolo falava, in geral era do teatro che falava, che era o elemento veneziano do projeto. A gente viu, por um lado, a importância de Veneza no imaginário do Paolo. A gente viu que o Paolo vê Veneza como um exemplo de construção do território, da natureza, e a gente viu, por outro lado, que o projeto de Visi Cornaro é exatamente isso, porque o projeto de Visi Cornaro é feito por 2 terceiros de 2 ilhas artificiais. Então, numa leitura, como pode ser a leitura do Paolo, que pode se lembrar um pouquinho daquele desenho, daquela planta, pode ter uma relação entre os dois, mas sem certeza. Vamos dar uma olhada a esse texto que acho bastante interessante. Essa aqui eu não quero ler, essa aqui é a carta do convite do Paolo ao seminário do Tafuri, que o Guilherme estava falando. Essa aqui é a carta que o Paolo recebeu, e no verso daquela folha, o Paolo fez em cima da hora algumas anotações. Vamos ler. É como uma espécie de resumo de todos os temas que a gente enfrentou até agora. O Paolo começa: o aparecimento da coisa na natureza, a existência, a construção de Veneza. Então, a primeira informação é um seminário não sobre Veneza, sobre Tafuri. E o Paolo começa na segunda linha, já tem Veneza. Confirma a nossa ipótese. Tafuri é Veneza, Veneza é Tafuri. E não é Veneza, é a construção de Veneza, ou seja, Veneza como cidade construída em cima do nada, e também a palavra existência é uma palavra muito interessante. É o fato de que Veneza existe que é importante, porque existindo é um paradigma, é um exemplo. Então, Veneza e Tafuri. Continuamos. Natureza, fenômenos, tudo bem, a gente já falou disso, não vou repetir. Mas interessanti sono le palavre che si ficano manco un poco mais in cima. O episódio da girafa, a descoberta do mundo. O que é isso? Isso aqui é uma coisa bastante engraçada. O Paolo está pensando, eu tenho certeza, a esse quadro, que é um quadro do começo do século XVI, do Renascimento italiano. E é um quadro de tema muito interessante, porque o tema desse quadro é... Então, o título é... traduzido em português, eu achei Eolo e Vulcano, mestre da humanidade. É uma história do começo da civilização humana. Então, a passagem da pré-história à história, da barbaridade, da homem silvícola ao homem civilizado. Essa aqui é a passagem que é representada nesse quadro. E, por exemplo, começa a arquitetura. Tem a primeira arquitetura feita pelo homem. Mas a parte que a girafa è parte che Paolo, come una crianza, si lembra, è ovvio, è a parte esquisita e mais absurda desse quadro, mas digamos que a parte interessante para nós é essa parte aqui. Tem esse homem que está em cima de um cavalo e está olhando Vulcano e Eolo que está fazendo? Eolo está construindo a ferradura. O que é a ferradura? É exatamente o que esse menino aqui vai precisar para usar o cavalo. É a inteligência do homem que aproveita a natureza, o fogo, o calor, para dar forma ao metal e o metal para poder aproveitar o 100% do cavalo. Que tem a ver tudo isso com Tafuri e com Veneza, porém. Então, que seja assim, que o Paolo esteja pensando nesse quadro, o Paolo mesmo que confirma um pouco mais para frente. Eolo e Vulcano, Giacomo di Cosimo, que era Piero di Cosimo, mais ou menos, a girafa, Erwin Panofsky, iconologia, que tem a ver com iconologia, é Erwin Panofsky, o pesquisador mais famoso, que escreveu um famoso ensaio sobre esse quadro, que está exatamente nesse livro, Studies in Iconology, que está no escritório do Paolo. E de que o Paolo fala desse livro em algumas entrevistas, mais vezes na vida dele. Mas que tem a ver tudo isso com Veneza. Então, eu sei
que tem a ver tudo isso com Veneza, eu já tinha feito uma hipótese e essa hipótese foi confirmada. A minha hipótese foi que, sendo o tema desse quadro o começo da civilização, o aproveitamento dos fenômenos naturais através da inteligência, ou seja, a gente pode chamar de técnica tudo isso, Veneza é um lugar que é o símbolo de tudo isso para o Paulo. Essa aqui era a minha hipótese. E eu fiquei confirmado quando eu estava em Milão, o ano passado, e estava eu, o Paulo e a Nanà, a filha do Paulo. E a Nanà queria ir para Roma, para visitar Roma. E o Paulo falou, não, você tem que ir para Veneza. Mas papai queria ir para Roma. Não, você tem que ir para Veneza. E o Paulo começou a contar, sabe que Veneza é maravilhosa, começou a explicar, a contar Piazza San Marco, e falou, sabe que tem aquele quadro famoso do Piero di Cosimo, ou não sei como se ele fala, Piero di Cosimo, ou Giacomo di Cosimo, mas ele mesmo, que representou uma girafa que bateu com a cabeça na torre do relógio na Piazza San Marco. Então, o Paulo si lembrava desse quadro, si lembrava da girafa. Panofsky fala dessa girafa, porque essa girafa está nesse quadro? Está nesse quadro mais ou menos por acaso. Quando Piero di Cosimo stava fazendo esse quadro, alguém, non mi lembro quem, doou a Firenze essa girafa. E essa girafa andou nas ruas das cidades. Então, o pintor viu essa girafa e colocou no quadro como símbolo do mundo exótico, digamos, a pré-história, esse animal, como que a girafa, um animal que as crianças gostam, porque é um animal desproporcionado, estranho. Mas, sendo o tema do quadro técnica, natureza, civilização, por Paulo tudo isso não poderia ser em Firenze, tinha que ser em Veneza. Então Paulo se lembrava que a girafa bateu a cabeça não em Firenze, aonde essa girafa foi, e sim em Veneza, não poderia não ser em Veneza. Então Paulo coloca nessa verso dessa página sobre Tafuri, porque pensa em Veneza, e tudo isso, o nascimento da cultura, da civilização umana, não pode que ser Veneza. Então a girafa deve ser em Veneza e bateu a cabeça não em Firenze, deve ser em Veneza. Acho muito interessante isso, essa deformação quase da memória. E acho também muito significativa para entender como que funciona a memória na cabeça de um arquiteto. De um arquiteto não é pela idade, não tem nada a ver com a idade. É como a imaginação deforma as coisas, para aproveitar essas coisas. E a nossa Chix, no final do texto, ver o texto Tafuri sobre Veneza, etc. Então, que é texto Tafuri sobre Veneza? Aqui, quase o Paulo nos ajuda, mas não nos ajuda 100%, porque por dois aspectos. Primeira coisa, óbvia, não fala qual texto de Veneza, de Tafuri sobre Veneza. E segundo, não fala livro. Se falasse livro, é o único livro di Tafuri sobre Veneza, mas testo poderia ser também um artigo. É improvável, porque è difficile che o Paolo tenha un artigo di una rivista specializzata nella storia dell'architettura italiana della década di 70 con un artigo di Tafuri sobre Veneza. Mas pode ser, não sabemos. Então, mais uma vez, Tafuri e Veneza, mas o Paulo conhecia o progetto da Visa Cornaro, leu esse livro, e se conheceu esse livro, essa que é a lembrança que a gente pode descobrir no progetto da Baía de Montevideo, eu não tenho uma resposta certa, segura. Então não vou dar para você uma resposta segura, mas acho que não é muito interessante, uma vez que a gente chegou aqui. Porque acho que o que a gente viu de Veneza, as palavras que o Paulo fala de Veneza, o fato de nós descobrirmos como qual que é a ideia que o Paulo tem de Veneza, não nos permite de saber se o Paulo estava pensando quando escreveu Da Pequena Eliotti Trasformada em Modo de Veneza em Teatro, estava pensando naquele projeto. Mas dá para entender o que quer dizer Veneza para o Paulo. Isso aqui dá para entender, já sem saber se Tafuri ou não Tafuri. E para entender quanto que é fundamental esse tema, quanto que é quase uma mania.
que o Paulo obviamente não saberia explicar. O Paulo nunca sabe explicar muito bem. A pergunta direta, o Paulo não sabe explicar. É importante demais, é profundo quase demais para ele. Mas claro que aqui tem um tema que acho que tem uma intriga particular, não para mim, mas para todo mundo. Acho que para vocês. Porque se a gente fizer as contas até o fundo, com o fato de que Venezia seja paradigma, modelo, exemplo, e então não seja citada, seja lembrada, esquecida e relembrada com memórias nas suas discontinuidades históricas, então a gente encontra Veneza, mas sem que o Paulo sabe que está fazendo Veneza. Eu faço para vocês um exemplo. Isso aqui acho que é um exemplo fantástico. Esse aqui é o projeto que o Paulo está fazendo em Vitória, está em obra. Na verdade, isso aqui é uma foto de alguns anos atrás. Agora está muito mais para frente. Mas é o Caio das Artes em construção em Vitória. E o que quer dizer para o Paulo colocar os pilares no meio das águas? Como para querer dizer, não me interessa que o terreno chegue aqui, eu estou querendo demonstrar que a orla é arbitrária e o homem pode decidir qual que deve ser a forma certa do território humano. É uma declaração de propósito. O Paulo estava pensando em Veneza? Não estava pensando em Veneza quando fez isso. Não estou querendo dizer isso. Mas é mais profundo. Se Veneza é modelo de tudo isso. Então, aqui temos que concluir com um fato que eu quis deixar aberta esse final da quarta aula, porque acho que nas primeiras 3 aulas a gente fez uma leitura mais em ordem cronológica da obra do Paulo, mas achei também interessante dar para vocês alguns instrumentos, algumas ferramentas para olhar outros projetos do Paulo de que eu não falei, ou reolhar os projetos do Paulo de que a gente falou com olhar diferentes. Eu acho que esse tema da construção da natureza é um tema que atravessa toda a obra do Paulo. Se a gente pensar no tema do corte, da relação do corte com o terreno, é um tema que tem exatamente a ver com tudo isso, como se o projeto fosse um exemplo daquela transformação que Veneza faz a nível territorial. Então, acho que a gente tem um instrumento para voltar a ler de outra maneira alguns dos projetos que a gente falou. Mas acho que essa aqui é uma operação que eu deixo para você e termino aqui. Então, obrigado. Hoje fui rápido demais, porém. Guilherme, o que você estava falando do seminário? Você não estava, né? Não, naquele dia não estava. Você estava em São Paulo já naquela época? Estava. Eu fui tinha expectativa, porque eu já tinha, como você, ouvido o Paulo falar sobre essas coisas. E acho que a gente nunca sabe se o Paulo vai estar num bom dia ou não. Sim, né? e não estava. O curioso é que ele chegou lá e não falou nada sobre o Tafuri, nem sobre Veneza, nem a descontinuidade histórica, nada disso. Ele só falou sobre a América. Sim. Porque ele ficou só de um lado da coisa. E eu fiquei surpreendido, porque acho que eu tinha pensado que era só por preguiça, mas agora eu acho que eu descobri por quê. Ele deve ter procurado o livro do Tafuri para se inspirar e não encontrou. Ver o texto da Tafuri e não encontrou, poderia ser. Então, demonstrei que o Paulo... Não, pena que não. Eu acho que ficou... Mas eu acho que... Isso aqui é típico do Paulo, quanto mais perto está dos temas fundamentais, quanto mais é confuso e vago. Não, mas não como arquiteto. Como arquiteto é o contrário. Acho que essa aqui é perfeito, do ponto de vista como arquiteto.
mas não sabe explicar o que fez, porque trabalha no inconsciente. Essa coisa profunda trabalha no inconsciente. E ele não sabe explicar, mas faz perfeito. Com coerência. No interno da obra tem uma coerência incrível. Na explicação não tem. Mas eu achei muito esquisita o convite para o Paulo fazer uma palestra sobre o Tafuri. O Paulo não é coisa dele. Eu achei que ele ficou muito preocupado, muito ansioso, muito de ter que dizer coisas, sabendo que não é uma coisa dele. Ele não é um grande conversador, mas em privado, perto de uma mesa. Quando ele estava um pouco antes, em julho do ano passado, ele participou com o Francesco Dalcó da FII. Sim, em Paraty. Né? E a mesa se chamava E você estava lá? Atlântico. Sim. Eu estava Sim. como mediador e por isso eu participei de algumas preparações em que o Mauro Munhoz foi no escritório também, conversar sobre o assunto. Eu encontrei os croquis, as anotações do Paulo sobre... Isso, sim. Exatamente. Lá eu vi ele falar muito sobre Veneza, maravilhosamente, várias coisas, né? E deu para ver que ele conhece muito bem a cidade. Inclusive, eu não me lembro mais, você deve saber melhor. Torcello. Mas ele fez uma explicação sobre o campanário. Sim. Né? É uma interpretação totalmente inventada e errada, mas é maravilhosa. Sim, é uma dupla interpretação. Então, uma talvez, eu não sei com certeza, poderia não ser totalmente errada. Então, aqui a gente teria que perguntar a algum engenheiro. Então, a parte não totalmente talvez errada é que em Veneza, porque em Veneza, o Paulo sempre pergunta, e ninguém sabe rispondere naturalmente, perché in Veneza attori è sempre separada da igreja? Porque as fundações são problemáticas, etc. Então, o peso da igreja, o peso do attore balança o peso da igreja. Mas ele fala di tutto isso falando di attori di Torcello. E aí ele inventa a etimologia di Torcello, que é torre do céu, porque lá chegavam os navios, então teve que construir uma torre alta para os navios avistar de longe. Acho que é uma invenção do Paulo. Mas é bonita. Torre do céu. Torcello. Torcello Torcello è tipo un 10-15 km di Veneza, è un dos lugares mais lindos que eu conheço no mundo e é a ilha da primeira... Foi fundada antes de Veneza, quando a população do nordeste da Itália fugiu no quarto, quinto século, chegaram os bárbaros do leste da Europa, da Rússia, e a população da Itália do Norte fugiu e foi na Lagoa de Veneza, porque era um lugar esquisito, abandonado e tudo isso. Não tinha nada, nem tinha o território, eles fugiram lá. Então, por isso que Veneza foi construída e nasceu naquela época. E Torcello foi fundada antes de Veneza, então é a primeira implantação da população lá. Então, tem igrejas incríveis do século VI, VII. É linda, é linda. E a torre separada. E a torre separada. Mas é verdade que em Veneza são coisas... Não sei. Temos um engenheiro, mas não sei. Não faço ideia, acho que teria que fazer uma... Não sei. Torcello errado. Essa coisa eu não sei. Agora, você começar essa aula com aquela casa é muito bonito, essa relação. Exatamente, porque aquela casa acho que mostra muito bem o nosso tema. A natureza não é acabada, não é perfeita. A natureza precisa do homem para ficar perfeita. Precisa de ser transformada, senão é um trambolho. Ou, outra palavra que o Paulo usa, é uma merda. O Paulo, é uma citação. O Paulo fala isso, mas não é eu odeio a natureza. Não é isso. É a natureza assim, antes da mão do homem, ainda inacabada. É inaugural. Não é inaugural, é inacabada e o gesto do homem que corta a pedra é inaugural. É o começo da civilização do homem. É Piero di Cosimo. É exatamente a mesma coisa. É aquele momento. E cada projeto do Paulo queria ser inaugural. O MUBI é inaugural. O Povo de Osaka é inaugural. É o começo da civilização do homem que transforma a natureza naquele lugar, naquele momento. E todo dia recomeça, em todo lugar recomeça. Acho que isso aqui
é o que eu queria mostrar na aula de hoje. Acho que é muito profundo no Paulo. Então, por isso que não me interessam os palácios de Veneza. Óbvio que não são interessantes para ele, porque não é isso Veneza para ele. É uma coisa muito, muito mais importante e que não tem uma forma. É um processo que todo dia tem que recomeçar.